Olá, olá, como vamos todos? Nosso canal Espiritismo com Cristo, mais uma vez. Estamos iniciando aqui a leitura do livro. Estamos lendo aqui Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. E toda semana nós temos o Evangelho no Lar, aqui no nosso canal, que é às segundas-feiras. Nas quartas-feiras nós estamos fazendo o estudo do livro, como nós vamos começar agora. E aos finais de semana, na sexta-feira, tem de 15 em 15 dias cartas de Paulo e também tem conversas da alma. E também toda noite tem sintonia, que é uma prece que é destinada para que você possa assim ficar em paz, ouvir essa prece e se conectar com o seu eu maior, e você, ao longo do tempo, se dar essa oportunidade de ir dormir, com uma luz maior, com uma sintonia mais alta, você aí elevando a vibração do seu lar e blindando assim o seu lar para que nada possa assim vir perturbar o seu sono, mexer nos seus bens materiais, mexer nos seus bens espirituais. Então, é um convite para que você possa nos seguir aí nas redes sociais, para que você possa nos seguir aqui no YouTube, dá aí o seu like, toca o sininho para ser avisado de tudo que acontece aqui no nosso canal. Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite, Marco, tudo bem? Então, lembrando que sempre no início dos trabalhos, nós fazemos uma prece para serenando a mente e acompanhar o trabalho. Então, nesse momento, é um momento de encontro do Cristo. Vamos serenando a mente, afastando todas aquelas ideias, as vozes, todos aqueles pensamentos que ficam nos perturbando. Eu vou pedir para você imaginar o Cristo na sua frente, o olhar sereno e calmo dele. Você imagina ele abrindo os braços e te abraçando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Lembrando que nós estamos fazendo uma continuação dos capítulos anteriores. O último capítulo que foi o sofrimento, né? Então, essa semana nós começamos com a lei do choque de retorno. E na sequência, as causas do sofrimento, certo? Quem acompanha o nosso Evangelho, ele vai ver que sempre as lições acabam batendo. As lições do livro com a leitura do Evangelho, o momento que nós estamos lá de leitura. E isso é muito interessante porque acaba respondendo algumas dúvidas, Se você às vezes tem alguma coisa que você não entendeu aqui, às vezes você assistindo lá o Evangelho, você vai ouvir sobre o mesmo assunto e que vai te trazer a resposta daquilo que talvez você não entendeu, deixou passar, e vice-versa também. Às vezes lá no Evangelho fica alguma coisa subentendido e você aqui acompanhando a leitura esclarece também. Então por isso que é muito importante. E a importância de tudo isso, nós trazemos aqui, é que
precisa desse refresco para a alma. Nós temos horário para tudo. Nós vamos buscar vários afazeres, várias coisas, e nós, talvez, em alguns momentos, deixamos de frisar assim aquele horário, de frisar aquele momento para que você pare, como a Débora falou na prece, né? Esvaziar um pouco a mente e tirar tudo aquilo que vai acumulando e vai trazendo um peso, e que aqui você vai conseguir fazer isso, sair mais leve e encontrar assim um norte para aquilo que você está vivendo. Cada um está no seu momento, cada um está na sua hora. Não se preocupe com nada. Às vezes nós queremos antecipar as coisas, às vezes nós queremos atrasar as coisas. Não era para ter acontecido agora. Era para ter acontecido. Não, fica tranquilo. Está tudo na hora certa, no lugar certo. E você, aí meu amigo que está em casa, também, fica tranquilo. Está tudo bem. Agora, se você está vendo que está tudo bem, sempre tem um lugarzinho para melhorar. E é nesse sentido que nós trabalhamos aqui. Trazer para você uma visão melhor. E você vê que há uma possibilidade de você melhorar, de você se sentir melhor e fazer aqueles que estão à sua volta se sentir bem também. Porque quando você aprende uma palavra que está no Evangelho, que está numa leitura edificante como essa, você também tem uma palavra boa para você transferir assim no seu vocabulário, no seu dia a dia, para você falar com as pessoas, para as pessoas que você encontra, para aquelas pessoas que você tem grandes diálogos, aquelas que você conversa pouco, mas que você troca algumas palavras. Isso tudo vai só engrandecer. E nós estamos aqui exatamente para isso. Não é nada, vamos dizer assim, engessado, uma coisa dura. Nós somos artistas, estamos aqui representando. Não, nós somos pessoas comuns que estamos aqui também aproveitando a nossa encarnação do jeito que nós entendemos que vai nos levar para um passo mais na frente. Do jeito que vai nos levar por um resultado melhor. Cada vez que eu me conecto com uma boa leitura, que eu me conecto com o Evangelho, que eu estou aqui com a minha amiga conversando, falando sobre Cristo, falando de boas práticas, contando às vezes o nosso dia a dia, aquela coisa que nós fomos capazes de vencer, porque nós temos também as nossas falhas. Em algum determinado momento acontece alguma coisa no nosso dia a dia, mas nós, por estarmos aqui em contato com tudo isso, nós pegamos isso para nós e levamos e colocamos em prática no dia a dia. Às vezes você consegue, no momento de ira, no momento você consegue ter ali um pouquinho mais de paciência, um pouco de calma, aonde você talvez falaria, você talvez deixou de falar, e as coisas se acalmaram, e tudo foi fluindo, e os caminhos que você anda, talvez você fala, puxa, o meu caminho ele foi, vamos dizer assim, limpo. Se era para mim ir para esse lado aqui, eu fiquei sabendo que ali houve uma grande confusão. Mas por aqui, aonde eu fui, assim, intuído a seguir, era um caminho que estava mais livre. Por quê? Porque os irmãos de luz, eles sabem. E quando você está em contato com eles e que você mostra para eles que você está de boa vontade, que você quer, não é pedir, implorar. Eles estão prontos para ajudar. Sim. Eles estão prontos para estender a mão. Como nós estamos fazendo aqui. Ninguém veio me pedir para que eu viesse aqui e eu estou aqui. Ninguém pediu para que ela estivesse. Ela sentiu que realmente essa parte ela poderia fazer e está fazendo. Está aí entrando no seu lar
e estendendo a mão amiga, dando uma boa palavra, te falando de coisas que é o que realmente, o que é realmente que traz para ela no dia a dia um bem-estar, um conforto, que ajusta tudo à sua volta. Então, é isso que é o que conta. Então, você também pode praticar isso, né? Cumprir o seu chamado. Então, nós simplesmente filosofando aqui, conversando, falando sobre tudo isso, nós vamos ter aqui a palavra dela, nós vamos ter os ensinamentos do livro, vamos ter as minhas palavras, vamos ter aí a sua mente, certo? Os nossos irmãos de luz, nós vamos ter Cristo, nós vamos ter Deus. Então, tudo isso ele vai fazer com que você entenda muito mais e melhor a vida por todos os ângulos. E aí não tem como. É só prosperidade e sucesso. Vamos então fazer a leitura? Tema, né? A lei do choque de retorno. Então vamos lá. Convençamo-nos de uma verdade. O que fizermos de bom, de virtuoso, de honesto, de benéfico aos outros, voltará às nossas mãos em forma de saúde, bem-estar, conforto, alegria, felicidade, facilidade de viver, estancando assim a fonte de sofrimentos. E o que fizermos de mal, de vicioso, de desonesto e de prejudicial aos nossos semelhantes, do mesmo modo virá ter conosco, gerando-nos dissabores. É a lei do choque de retorno que se enuncia assim. Tuas ações, depois de atingirem o objetivo para o qual as criastes, voltarão a ti próprio, produzindo em ti os mesmos efeitos. É a lei do choque de retorno que não deixa nada impune. Nossos menores e quase despercebidos atos são castigados ou recompensados por ela. E explica-se por conseguinte, porque há pessoas que na atual reencarnação nada de mal fizeram e estão a braços com o sofrimento. Algumas visitadas por eles desde o berço. É a lei do choque de retorno que está funcionando. Cometeram no passado ações que não deviam e receberam agora em si próprio os efeitos que produziram nos outros. É sabedoria, portanto, acionarmos a lei do choque de retorno, sempre a nosso favor. E para isso é preciso que sejamos bondosos para com todos. Você sabe que eu fico pensando, uma coisa que eu fico pensando, né? Ah, mas eu errei a vida inteira, eu fiz um monte de coisa errada, e vamos usar o termo pequei, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Ah, eu pequei a vida inteira, o que adianta agora eu fazer caridade e agora eu correr atrás, né? E uma coisa que eu sempre digo é: o importante é agora, né? O importante é agora, é o despertar. A partir do momento que você desperta e começa a fazer, é o que a gente diz na parábola dos trabalhadores da última hora. O importante é quando você desperta e vai para a vinha. Que você vai receber a mesma coisa daquele que foi trabalhar desde cedo. Você vai receber o mesmo pagamento. O que importa é fazer de coração. O que importa é se arrepender. Né? O que importa é iniciar. É iniciar, exatamente. O que importa é iniciar. E a partir do momento que você inicia, que você se arrepende, é sempre muito válido você pedir perdão. Então, a gente reza muito, né? Tem a prece de Bezerra de Menezes, que fala sobre o perdão, né? Uma prece que eu gosto muito. E a gente pode até deixar depois aqui na descrição, que fala sobre o perdão,
né? Então ela fala sobre perdão aos meus pais, perdão aos meus familiares, perdão a todos aqueles que estão ao meu lado e eu não dou valor, perdão aos profissionais aos quais eu fui, que eu acabei por maltratar, aqueles que convivem comigo no trabalho. É uma prece muito abrangente, né? E é muito sobre isso. Porque às vezes a gente acaba fazendo mal para aquele que a gente nem vê, que fica tão no automático que a gente nem percebe. Mas quando a gente acorda e desperta, é bom que a gente comece a pedir perdão, até por conta de não saber, né? Da gente ter consciência de, tipo, tudo bem. Então, perdão até para aqueles que eu não sei para quem eu pequei, né? Para quem eu possa ter prejudicado. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Agora faça o seu discorra sobre. Então, o perdão, você pedir perdão, você sabe por que é necessário? Pedir perdão é necessário porque, como nós estamos a caminho, existem algumas necessidades que são daqui, né, do plano físico. Pedir perdão quando você está no plano espiritual, que você é já um irmão elevado, isso já não tem mais importância, porque ele não se importa com o que vai acontecer, porque ele sabe que vai acontecer várias coisas. E ele sabe que o irmão está ao lado, que está a caminho, e que o irmão não está pronto. Então nada que ele faça vai te magoar, vai te chatear. Mas como nós estamos aqui e ainda não chegamos nesse nível, então nós, de uma certa forma, até exigimos esse perdão do outro. Queremos realmente sentir que o outro se arrependeu. E isso vai tirar de nós um peso. Então aí você vê, por isso que diz, né? Se acerte enquanto está a caminho. Então, é nesse sentido. Porque aí você vai lá, pede perdão para ele aceita o seu perdão, que era o que ele estava esperando, até exige o perdão do outro. Exige o perdão do outro. Porque ele ainda está se sentindo chateado, magoado. Ele se deixou ofender. Mas quando você se ilumina, nada mais te ofende. Quando você se ilumina, nada mais te chateia. Mas então, quando nada o mais. outro, né, eu gosto sempre de fazer essas perguntas reflexivas. Mas então, quando o outro vira e fala assim, enquanto ele não me pedir perdão, eu não falo. Então, é porque quem está exigindo esse perdão ainda não entendeu que não precisa perdoar nada. Simplesmente é você não sentir raiva do outro, Eu gosto não quando sentir você fala ódio. aquela passagem do Chico sobre o perdão, que ele diz, mas... Eu nunca me senti chateado. Como é que eu vou perdoar? Nunca. Então, quando você chegou num nível que você entende, e aí várias outras coisas que são ferramentas para que você trabalhe isso e vá passando, em determinado ponto você vai olhar e vai falar, bom, aquilo que eu fiz foi válido, é legítimo, mas hoje eu já não preciso mais. Hoje eu já não preciso mais porque não tem chateação. Imagina se você chegar para um Buda e falar assim, hoje você vai ficar sem o almoço. Ele vai olhar. Ele vai se abalar? Tá bom. Hoje você vai dormir na rua. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, por quê?
Porque, na verdade, ele já está num nível de entendimento, de conhecimento, e talvez possa já saber que ele, como diz no livro, em algumas partes anteriores, que ele até está numa encarnação sacrificial. Ele nem precisava vir ao corpo físico e ele se adequou à energia mais densa do corpo físico para que ele viesse em carne, porque ele sabe como é dolorido, como um desafio estar aqui na carne, simplesmente só para ele estender a mão e poder ajudar quantos ele puder, ir com ele, ir e ter o mesmo entendimento, ter o mesmo conhecimento, ele intuir a pessoa, chegar e falar, puxa, eu estou numa dificuldade aqui com o meu filho e eu não estou conseguindo me dar bem com ele, tudo que acontece me irrita, tudo que ele fala para mim não está certo, não está bom. E aí aquele irmão, numa simplicidade, com conhecimento e entendimento, que talvez a gente olhe para ele, a gente está mais se importando com o mensageiro do que com a mensagem, né? Então você está olhando lá aquele irmão que é mais simples, às vezes não mostra grandes luxos nas vestes, não mostra talvez um linguajar mais rebuscado e tal, mas ele chega e fala, perdoa. Perdoa. E aí na hora que ele olha e fala, realmente. Aí ele começa a fazer uso dessa ferramenta, que é o perdão, e aí ele começa a olhar ele com uns olhos diferentes. Aquela coisa que ele olhava e que já vinha aquela repulsa, já vinha aquele nervoso, aquela irritação, vai passando. E daqui a pouco ele começa a olhar com bons olhos e ele fala, não, tá tudo bem. É do jeito que ele é. Eu aceito ele. Eu não vou olhar para aquilo que ele faz. Porque aquilo que ele faz pode ser corrigido. Um dia ele faz uma coisa que te irrita, amanhã ele pode não fazer mais. Ele muda. Mas a essência, ele é muito maior do que tudo isso. Então você tem que olhar para o ser humano. Olhar ali aquela energia, aquele espírito, aquele irmão, e não as coisas que ele está fazendo, que está praticando, para você apontar o dedo, julgar, ou se ele fizer você se sentir chateado, magoado. É um melindre, né? Então, aí é você com você mesmo, para você limpar isso. Mas quando você entende que de repente já não há mais necessidade do perdão, aí você começa mais a estender a mão. Acho que o melindre hoje ainda é um grande causador do sofrimento, né? É o maior, porque é aquilo que eu estava te falando, a necessidade do externo para curar o interno. Não, o interno ele se cura lá dentro, com você mesmo. Está tudo lá. Não tem nada fora. Mas quando nós deixamos de olhar para dentro, aí o tempo vai passando e aquilo não vai se dissipando, não vai melhorando. Então, amanhã alguém fala para você, você vai ficar sem um almoço, ai meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, o que eu faço? E não sei, calma, ainda falta quantas horas para chegar a hora do almoço? Até lá nós vamos passar muita coisa. E aí acaba gerando uma série de ações e reações, né? Porque você está vibrando em cima daquilo. E aí o que acontece? É como se você tivesse pedindo isso. Então você vai repetindo, nossa, eu escutei que eu vou ficar sem o almoço. Eu não vou conseguir amanhã ter o meu almoço. Será que eu vou sobreviver
né, a esse dia? Será que eu vou conseguir passar por esse dia? Será que esse dia vai ser o dia crucial que vai estar tudo encerrado? Será que vai... Tantas coisas negativas que vêm e você acredita mais do que você não vai ter do que o que você vai ter. E a promessa ela já foi dada lá quando você chegou. Se pensar na parábola do trabalhador, eles foram dormir sem ter trabalho, amanheceram sem ter trabalho, estavam lá sem terem nenhuma promessa de trabalho e, de repente, lá ao longo do dia, eles arrumaram um trabalho às vésperas da última hora. E aí? Então, e a promessa já foi feita, a promessa, ela está cumprida. Sim. Tudo mais lhe será acrescentado. Então tá aí. Agora, tudo mais lhe será acrescentado. Como? Se eu não quero, se eu não olho para isso. Porque quando eu não olho, a intenção é de não querer. Porque se eu olhasse firme para aquilo, aí eu iria até aquilo. Sim. Mas nem olhar eu não olho. Então, é essa observação. Eu tenho que olhar para aquilo. E para aquilo o quê? Para a meta que você veio aqui para cumprir. Aí está falando, tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais lhe será acrescentado, mas tem alguma coisa antes, não tem? O que é que tem? Então, buscai o reino dos céus. E eu vos ajudarei. E tudo mais lhe será acrescentado. Então, quer dizer, aí vai tudo na contramão, procura-se primeiro os bens materiais e depois você vai querer, assim, buscar a Deus quando eu estiver bem, quando eu estiver com o almoço, jantar, café da tarde, café da manhã, café da noite. Aí eu vou estar saciado e aí eu vou tentar ir buscar a Deus para ver se na verdade, quando você desinverte, busca ali colocar cada coisa na sua posição, aí você fala, poxa, eu vou lembrar um pouco mais daquilo que eu deixei esquecido. A promessa já foi feita lá atrás. Agora, que pai irresponsável é esse que promete e não cumpre? Se ele prometeu que o seu coração ia bater, ia bombear o sangue, ia descer para todo o corpo, ia fazer tudo o que precisa fazer para te manter vivo. Sim. E ele não está fazendo a promessa. Ele já prometeu. Ah, mas fulano morreu, parou de bombear o sangue. É claro, ele prometeu até o momento que fosse necessário para que você estivesse aqui. Sim. Ele te trouxe para a sala de aula para mostrar para você até onde você precisa aprender. Depois que você tiver com as suas lições em ordem, tudo em dia, aí já não precisa mais. Então ele cumpriu e cumpre. E ele não promete depois dar. E ele não promete depois dar. Ele dá e depois ele fala, vou ter que ainda fazer com que ele entenda, deixar frisado para ele que existe essa promessa e que ele precisa ir buscar isso que foi prometido. E aí, na verdade, quando você vai buscar, no final de tudo você entende que não precisava buscar nada, já estava tudo lá. Mas a nossa visão é curta. E aí você fala, eu já estava lá, já estava respirando, já estava o coração batendo, era só eu fazer o que precisava ser feito. Ele já colocou uma pessoa do lado aqui, porque nós não vivemos sozinhos, eu só era amar a ela, estender a mão. O que é que está dizendo? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Olá! Sim. Colocou tudo já aqui. Então, ele não colocou ninguém sozinho, colocou. Então era só você chegar. Antes de você amar alguém,
amar o próximo como a si mesmo, aí fala, não, você precisa arrumar um emprego, ou montar uma empresa, ou você precisa ter tantos de bens materiais, você precisa ter tanto de patrimônio para que você possa fazer isso. Não, a primeira coisa, você chega lá e vê ali aquela mãe que te deu a luz, ela é a primeira que vai estar ali do seu lado. Aí você fala, puxa, agora eu preciso honrar ela. Preciso amar. Ela é meu próximo. Ele não falou nada disso. Né? Aí depois Simples. Ele, né, fala, puxa, eu estou entendendo que amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, por quê? Porque eu fiz aquilo que Ele me falou. Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Porque antes de amar o próximo, eu já entendi e me amo. Eu já olhei para mim. Se eu me amo, eu sou capaz de amar alguém. Aí fica tudo completo. E aí nós vamos completando tudo isso e vamos vivendo da melhor maneira possível até o dia que fomos recolhidos para que a gente possa talvez até fazer isso. Sim. Uma encarnação sacrificial. Nós podemos assim ser voluntários e falar, mesmo sabendo de toda a dificuldade que é estar em carne, todo o desafio que nós vamos enfrentar, eu posso chegar e me dispor a ir até lá para que eu possa ajudar o máximo de irmãos possível e ajudar com que eles possam se adiantar. Exatamente. E é isso aí. É isso aí. Dentro da nossa leitura, você acha que cumprimos assim as explicações? Eu acho que uma boa reforma íntima quando se desperta, ela tange a nos fazer pensar, refletir. E isso que a gente faz aqui de segunda, quarta, de sexta, nos ajuda a caminhar, né? Independente se você chegou na primeira hora Ou na última hora. Você pode ter chegado na primeira hora. Arrependa-se e continue sem melindre. Você pode ter chegado na última hora. Arrependa-se e continue. Sem melindre. Sabe qual que é o maior arrependimento? Aí, o maior arrependimento que nós podemos mostrar que é fazer o inverso daquilo que nós já fizemos. Então, se um dia eu te dei o prejuízo, aí eu vou lá e ajusto esse prejuízo. Sim. Eu falo, eu vou repor aquilo que eu acabei. E aí você vai olhar e vai falar, puxa vida, se com nós aqui é assim, imagine com Deus. Sim. Então, aí você vai falar, puxa vida, ele entendeu que aqui ele estava me dando prejuízo. Mas agora ele não é mais aquela pessoa. Ele reparou. Você vê como que é interessante? Num ato simples. Aí você muda tudo. E toda essa conversa, aí ela cai por terra. Sim. Mas ela teve a sua importância porque o trajeto, a caminhada, aonde você foi galgando os degraus, foi ali que você, cada degrau se despertou. Sim.
E aí a coisa vai funcionando. Lá na lição está dizendo: o que você fizer para o outro, Volta de bem para você. mas ao contrário também. Sim. Se você não tiver como fazer o bem ou pedir perdão, né, para aquele que você causou um prejuízo, para aquele que você lesou, para aquele que você, né, faça para outro. Às vezes você não, né, faça para outro. E aí faça para outros. Eu acho que é importante a gente, às vezes é uma pessoa que já foi embora, que já desencarnou, que você não tem mais acesso, que você não tem mais contato. Faça, né? Faça para outros. Faça para outros, mas o mais importante é você reparar junto àquele que esteve com você. Sim. Como nós somos eternos e nós sabemos e acreditamos nisso, não tem tempo, não tem hora. Sim. E você é capaz e tem condições de fazer. Toda essa nossa passagem aqui... Né? Explique Então, para ficar claro para as pessoas. Toda essa nossa passagem aqui, ela é uma coisa muito didática, assim, e nós tocamos um no outro só por questão de simbolismo. Sim. Só porque, enquanto estamos aqui, precisamos disso, desse toque. Então, eu posso tocar em você para te fazer um carinho ou te fazer uma agressão. Uhum. Então, tanto faz como tanto fez. Agora, quando você não estiver mais em carne, em corpo presente, agora, eu também posso estar em espírito, e você também, ou você em espírito e eu em carne, eu sei o seu endereço energético. Exatamente. Eu sei, eu te conheço. É aquilo que eu estava te falando. Exatamente. A vida aqui, ela é uma grande sala de aula. Pode ser que tenha um aluno que eu nunca nem vou conhecer, mas aquele que eu conheci, o meu emaranhamento com ele é muito maior. E aí eu tenho o endereço energético dele, tanto para mim enviar quanto para mim receber. Então, tantas pessoas que você já viu, já conheceu, então você vê, uma pessoa que você só viu uma vez, é uma coisa bem suave. Se você encontrar com ele depois de 1, 2, 3, 10 anos, lembra aquele dia que a gente se conheceu em tal lugar assim, assim? Não estou lembrando não. Ah, mas a gente estava numa cidade assim, assim, eu estava viajando e você também, a gente se cruzou num passeio que a gente foi fazer. Ah, você vai puxando, vem a sua memória. E aí você talvez, você não está tão ligado com aquele, mas você vai lembrar dele. Então, esse endereço energético não morre. Você sabia que ele existia. E aquele que está com você todo dia? Ele precisa falar com você e te explicar tantas coisas para você lembrar dele? Você está lembrando de minuto a minuto. Eu acho que a gente precisaria de um programa inteiro para explicar as consequências de um envolvimento, de um endereço energético. Um emaranhamento quântico. Um emaranhamento quântico e as consequências de um envolvimento e tudo mais. Por isso que ambiência. O ambiente onde você se insere é muito importante. Porque o ambiente onde você se insere, ali onde está a sua mente, ali estará o seu coração.
Não, com certeza. E até para as pessoas, né? Porque a gente conversa e aí as pessoas. Aqui é o estudo do livro espírita, espiritismo aplicado, é muito para quem está chegando, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, do endereço energético e tudo mais, do envolvimento, muitas vezes as pessoas me falam, não, mas o que é isso, né? O que é esse ambiente e tudo mais? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem entender mais, mande a sua dúvida, porque a gente explica depois. A gente faz uma pausa, explica e tudo mais, porque é bem complicado mesmo. E ainda é um pouco do básico, né? Porque são dúvidas que podem ir surgindo, podem ir aparecendo, e não tenham medo de questionar. De perguntar, de questionar. Esse é nosso trabalho, é nosso prazer, a gente está aqui para isso. E nós não vamos ignorar nada que possa vir, porque não é do nosso feitio. Nós estamos aqui simplesmente as coisas que não forem interessantes que chegar até nós vamos deixar lá. Mas esse do endereço energético foi... até eu fiquei surpresa. As pessoas que elas, de repente, né, não tem nada que ela imagina que não tem nada para agregar, elas têm muito. Até numa coisa que elas podem vir a comentar, numa ideia contrária, pode nos trazer valor. Então nós estamos abertos a tudo e pode ter certeza que não vamos ignorar nada. Você falou, né, desse contato. Aí eu vou fazer uma pergunta bem com uma dúvida mesmo. Então, por exemplo, nós estamos aqui, as pessoas nos veem e elas se conectam com a gente. Então elas se ligam à nossa energia. Sim. E elas se ligam, e quando elas, de repente, por exemplo, estiverem lá, aonde elas estiverem, e que elas colocar o pensamento aqui, por exemplo, nós estamos aqui diretamente com o público, tem muita gente vendo nós, e que fisicamente eles já nos conhecem. E que a energia que nós estamos aqui é a energia que chega até lá. Então, já houve essa correlação. Entendi. Então, não tem assim... E na hora que eles estiverem lá e colocarem os pensamentos aqui, eles vão receber a luz necessária. Porque nosso trabalho aqui é exatamente propiciar isso. Buscar um momento de luz, um momento de paz, estender a mão amiga, uma boa palavra, falar sobre amor, sobre Cristo, sobre Deus. Então, tudo isso é o que vai fortalecer quem estiver lá. Perfeito. Naquele momento onde ele se ligar aqui em nós. E todas as vezes que nós nos ligamos com os nossos ouvintes, independente de quem está lá, nós estamos também mandando assim a energia positiva e tudo. Existe uma coisa que é assim, chama-se efeito Zenão. Ele vem e ele está no spin da partícula. Isso explicando cientificamente, ele está no spin da partícula, no miolo. Quando você mexe aqui, do outro lado mexe também. Responde. Por quê? Porque essa vibração daqui, ela chega no spin dessa partícula que está ligada com as outras partículas. Então, tudo isso vão sendo interligados. Então, não tem como. Quando uma pessoa que, de repente, por exemplo, você manda uma oração para alguém, você tem certeza que aquilo chegou até ali e de alguma forma ele contribuiu ali para aquela pessoa. Às vezes ela não entende, ela fala, nossa, eu estava super nervosa, daqui a pouco eu consegui me acalmar, deu tudo certo, tal, não sei o quê. Então,
E independente do que está passando, né? Nós estamos falando só de uma situação que a pessoa às vezes está nervosa, mas você manda e ela recebe. Entendi. Ela recebe. Por quê? Nós somos como um DNA. E esse, por exemplo, a partícula, isso vem tudo do início de tudo no universo. Então, o universo, ele, né, é vasto, mas você coloca uma centelha divina ali, e ali começa a tudo se desenvolver. Porque aí começa todo o movimento, né, de toda a química que já foi que já existe para que o mundo possa existir, que aí você coloca na partícula essa divindade, que é um pedacinho de Deus, para que ele possa se desenvolver. E tudo isso está ali, e ele vai se desenvolvendo até formar tudo isso que nós somos. E até formar tudo isso que nós somos, precisa de passar por todos os sistemas da química, bioquímica, todos os sistemas, todas as leis universais vão passando. E se a gente for explicar isso cientificamente, você vai entender que você vê toda essa cadeia, ela vem acontecendo, então ela vem para chegar num ponto. Então, ela volta também. Pelo mesmo caminho que ela veio, ela volta. Então, por isso que nós aqui, a grosso modo, nós como seres humanos, como pessoas e tudo, nós imaginamos que nós somos isso que nós conseguimos observar, mas nós somos simplesmente aquele átomo que foi colocado aquela centelha divina, então, que se desenvolveu e chegou ao que chegou. Então, se ele estava lá no início e que foi realmente colocado aquilo, ele deveria, todos nós, olharmos para todos com total igualdade. Porque ninguém chegou diferente aqui. Todo mundo chegou igual. Ninguém chegou diferente. Todo mundo veio da mesma coisa. O Pai, muitos chamam de Deus, outros chamam de vácuo quântico. Então, o vácuo quântico, ele colocou a centelha divina nesse átomo, e aí veio os quarks, os bósons de Higgs, e aí veio os prótons, elétrons, nêutrons, todos eles se rearranjando, todos eles colaborando um com o outro para que haja toda essa formação. Então, se você vê que todos passaram pelo mesmo processo, todos começaram do mesmo jeito, por que que eu olho para um aqui hoje, agora, e acho, eu gostei dele, eu não gostei, eu achei ele feio, eu achei bonito, eu achei que ele é legal, eu achei que... Não tem nada a ver. Porque o que eu sei é que ele é o que ele é por si só. Ele é aquele átomo com aquela centelha divina, que é realmente um pedacinho do nosso Pai Maior. E que se desenvolveu do mesmo jeito que qualquer um se desenvolve. E o sistema foi criado tudo por ele, para que isso seja desenvolvido. E se o sistema já foi criado por ele, usou todo o sistema e chegou aqui. E aí está tudo certo. É muita coisa para explicar.
É muita coisa para explicar. Mas só a gente entender Sim. que realmente está tudo certo. Porque quando você simplifica, você explica, e parece que, né, é difícil, não é? É complexo. Mas só que quando você entende o principal do que eu quero dizer aqui, que lá o que aconteceu para que eu chegasse aqui, para que você chegasse, para que o Papa chegasse, para que qualquer um chegasse. A lei de causa e efeito, de ação e reação, ela é bem... Então todos somos iguais. Sim, ela é bem complexa mesmo. É isso aí. Então vamos agradecer por esse dia, por essa hora, por esse momento, por alcançarmos aqui, né, o que realmente era o nosso objetivo. E vamos deixando aqui os nossos irmãos com essas explicações. E se eles tiverem qualquer dúvida, podem nos procurar. E vamos agradecer. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigado mais uma vez por ser tão bom assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. É isso aí. Muito obrigado, Débora. Obrigado por tudo. Obrigado pela sua presença. Obrigado aí pela sua energia, por tudo que você tem feito por nós aí. Aproveitando aqui para vender meu peixe, então, lembrando que nós somos trabalhadores aqui do Centro Espírita Cristão, em Carapicuíba, e nosso centro trabalha aos domingos, recebendo as pessoas. Então, aos domingos nós temos as palestras, os tratamentos médicos, espirituais, os passes, então, atendimento fraterno. Se você quiser vir conhecer aqui aos domingos, às 2h, a casa abre, na Estrada da Fazendinha, 1416. A gente tem aqui as redes sociais, é só seguir a gente. E também o canal Espiritismo com Cristo. Tudo isso é gravado aqui no Estúdio Shift, que fica na rua José Félix de Oliveira, número 359, na Vila Fênix. Granja Viana, Cotia. Né, um espaço maravilhoso que fica aqui num castelo, né, uma região super bonita, super arborizada, um lugar que você encontra aqui para sua empresa. É um lugar bem diferenciado. Então, se você tiver um podcast, quiser vir conhecer para fazer uma experiência, um espaço bem legal. Né? Se você quiser divulgar seu produto, divulgar seu serviço, tudo que você imaginar, eles estão preparados aqui para colocar você aí para que o mundo possa te ver. É isso, certo? Então, nos vemos na próxima quarta. Até mais. Muito obrigado. Você nunca está sozinho. Sempre saiba que os irmãos de luz e, acima de tudo, o seu anjo da guarda e todos os outros simpatizantes sempre estão ali torcendo por você e, acima de tudo, te intuindo, te ajudando. E aí você pode fazer com que eles possam cada vez mais atuar.